livro de ponto do professor. Esse livro de ponto foi construído com um recurso chamado macro, para a gente não precisar de ficar toda vez habilitando por meio dessas opções, clicando aqui em opções e habilitar este conteúdo. Toda vez, se a gente não habilitar o macro automaticamente, deve ser feita essa ação, clicar em habilitar para o conteúdo e dar OK. Então todo o livro de ponto ficará funcional a partir de agora. Para não precisar de fazer isso continuamente, a gente vai usar o recurso automatizar isso aqui. A gente vai fazer aparecer uma guia aqui. Então, no Office 2007, a gente vai clicar no botão do Office, opções do Excel, mostrar guia de desenvolvedor na faixa de opções. Depois de clicar em mais usados, mostrar guia desenvolvedor na faixa de opções. Damos OK. Então vai aparecer essa guia desenvolvedor. Clicando na guia desenvolvedor, nós vamos clicar em segurança de macro e deixar habilitar todas as macros, que é não recomendado porque pode ter algum com códigos perigosos, mas como você vai usar essa planilha, já sabendo que tem esses macros aqui já foram feitos para poder a funcionalidade desse livro de ponto, então não tem problema. Então habilitar todas as macros, dá OK. Então quando a gente abrir, fechar e abrir, já não vai aparecer mais aquela opçãozinha aqui a partir desse momento. OK. Conhecendo o livro de ponto, a gente tem as guias aqui que representam o ponto do professor, que é exatamente a parte preenchida de todo que a gente vai fazer uso para assinaturas, enfim, que é a folha de fato que é importante para a gente aqui em relação às aulas e às assinaturas. O índice, que é a listagem de todos os servidores cadastrados, que vão aparecer aqui, assim como o mês e o ano, que também vem para cá automaticamente. Então perceba também que a gente não consegue selecionar nenhum desses campos aqui, porque os dados vêm automaticamente, do mesmo modo que o livro de ponto. Os dados vêm para cá automaticamente. A aba comum, que é uma aba que é, como o próprio nome diz, comum para todos os servidores. Aqui eu altero o mês, aqui eu altero o ano, digito, né, o ano, o mês e o ano, e aqui eu faço alguns elementos, como por exemplo, uma reunião que tenha, um dia letivo, o feriado, o recesso, porque isso vai aparecer aqui do outro lado. Nesse caso, como exemplo, se eu colocar recesso aqui, nesse dia aparecerá recesso aqui para todo mundo. Verifique lá no livro de ponto, recesso vai aparecer para todos. E automaticamente ele já limpa aqui os dias de aula que a pessoa porventura tenha. Então na segunda-feira, dia 4, que foi indicado lá, aparece para todos os outros servidores que forem selecionados. Então nessa aba comum, o dia que for um sábado letivo, por exemplo, para a pessoa poder assinar, então basta colocar aqui letivo, que esse campo será excluído, a fim de que a pessoa possa fazer o registro de sua assinatura. Então veja lá no livro de ponto que ele também some esses tracejados, ok? Na aba de dados, nós temos aqui exatamente todas as informações de cada servidor. Então do servidor 1, qual o seu nome, qual o turno, a matéria que leciona, MASP, cargo, nível e grau, enfim, todos os elementos, assim como as aulas no matutino, as aulas de segunda, de terça, de quarta, quinta, sexta. Então, preenchendo nesses campos aqui qual é a turma, primeiro ano A, segundo ano B, terceiro A. Então os elementos que vão aqui são as aulas de primeira a quinta aula dos dias respectivos, assim como também no vespertino e noturno, caso houver os turnos aí para o servidor. Caso não tenha nenhum turno, basta deixar em branco. Do mesmo modo, alguns elementos de presença, falta, licença, frequência e observação, se preenchidos aqui, também irão para o campo respectivo no ponto do professor. Observe também que se esses campos não precisarem, não tiver nada para preencher, eles aparecerão em branco, sendo posteriormente usados para fazer o preenchimento manual. Então,
fazendo um exemplo para poder entender, colocar uns dados aqui fictícios. Manuel Antônio, turno matutino, vespertino, matéria matemática, história, MASP 22222, cargo, PEB 1A e PEB 2A, por exemplo. Aula regime básico 16, aqui 14 com exigência de 2. Horas de reuniões mensais, digamos que eu coloque aqui 2 horas, aqui também seja 2 horas também, mensais. Horas semanais extra classe, 2 horas 40 minutos, por exemplo, e para esse aqui 2 horas, um exemplo, ok? Vou colocar apenas alguns dados aqui só para compreensão. Aulas de segunda, 1A, 2B, 3C, terça-feira, 2A, 3C, e para a tarde, terça-feira, 5º A, 6º A, 7º B, 7º B. Como exemplo, apenas como exemplo. E nas observações aqui, vou colocar servidor afastado, servidor em apenas fictício, ok? Apenas dados aí fictícios. Então, fazendo a verificação lá no ponto do professor, nós vamos perceber que o número 1 que já estava ali por padrão, ele já puxou todos os dados do primeiro colocado na lista de nome Manuel. Então, todos os dados dele vêm para cá. As aulas de terça-feira que estão preenchidas e segunda estão aparecendo aqui, estão aparecendo. As outras que não tem não irão aparecer, bem como os dados de recesso, o sábado letivo que havia sido colocado já estão aqui. E o número 1 sendo substituído pelo número 2, dando Enter, a gente vai ter o segundo que só tem os dados para o vespertino, que é o Antônio. Então aparecem todos os dados dele, todos os dados preenchidos, a matéria que leciona, as aulas de regime básico, enfim, todas as informações aparecem aqui, bem como as observações, podemos perceber aqui na parte de baixo, foram colocadas. Servidor afastado, colocando aqui um, que a gente vai perceber também, o outro, servidor, desvio de função, enfim, todos os dados foram colocados aqui automaticamente, bastando clicar o número da página, que é a referência do servidor. Observando também que em comum, fazemos aqui a troca por agosto, por exemplo, de 2016, aqui é atualizado automaticamente, certo? Se nós tirarmos esses elementos aqui, obviamente vão desaparecer também de lá. Na parte de índice, apareceram o nome dos dois, bem como a data do índice mês de agosto de 2016, tudo isso é automaticamente feito. E o ponto do professor também é atualizado automaticamente, assim como as aulas também já encaixam no local normalmente. Elas vão mudar de acordo os dias colocados aqui. São todos esses elementos aqui que nós temos para fazer preenchimento desse livro de ponto. Uma outra informação importante é que nesse livro de ponto, essa nova versão, você pode fazer, por exemplo, a inserção de um
um elemento aqui entre outros. No caso, digamos que entre Manuel e Antônio tem um servidor para colocar na ordem alfabética aqui, então basta fazer o seguinte: clicar com o botão direito, colocar aqui nessa setinha, inicialmente ela aparece uma setinha apontando para a sua direita, clica com o botão direito e clica em inserir. Quando eu clico em inserir, automaticamente esse novo campo surgido, os dados de Antônio desceram, e aí eu tenho então a possibilidade de inserir o novo elemento aqui. Do mesmo modo, eu posso também clicar aqui, clicar com o botão direito, fazer levar esses elementos aqui para cima sem problema nenhum. Se eu quiser, obviamente, Antônio já não faz parte desse livro de ponto, já não faz parte desse rol dos servidores, eu também posso clicar aqui com o botão direito e fazer a exclusão da linha, ou limpar conteúdo, tanto faz. Colocando os dois, então automaticamente os dados dele foram eliminados e eu posso fazer o livro de ponto para um primeiro mês, eu registro lá o livro de ponto, mês, o determinado mês, o determinado ano. No outro mês eu basta fazer uma cópia desse arquivo, fazendo uma cópia desse arquivo para o próximo mês, alterando os dados necessários, e os servidores vão continuar lá sendo com os registros feitos. Se aí houver alguma atualização, faz essas pequenas modificações e o livro de ponto já está pronto para ser impresso aqui nessas informações. Então veja que aqui no número 2 que já estava, o Antônio já sumiu. Se eu colocar um, ele vai puxar o outro novamente. São apenas isso.